Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você, começando aí mais um programa Empresas e Negócios para todo o sul do Brasil que assiste aí o nosso programa. Hoje temos uma entrevista muito especial que vai falar um pouco do mercado que movimenta a vida das pessoas. O mercado imobiliário é sempre o sonho das pessoas, né? Quando você trabalha com o mercado imobiliário, trabalha com a vida das pessoas, com a sua casa, com o seu escritório, com as suas, né, suas aspirações que você quer da vida. Eu vou conversar com um especialista, lembrando que essa empresa que hoje aqui veio vai dar essa entrevista pra gente, tá na Fenabit. Se eu fosse você, de todo o sul do Brasil, já agendava, né? Olha aí o vídeo da Fenabit. A Fenabit vai acontecer em maio deste ano no Parque Vila Germânica, um dos mais bem elaborados centros de eventos do sul do Brasil, mais de 150 empresas. Esperamos sua visita. Agende as maiores empresas da área da construção, da área do imobiliário, as grandes lançamentos imobiliários e de todos os tipos, né? Para você dentro da feira, área de decoração, área de acabamento. A Fenabit é uma grande mostra da habitação nacional e nós esperamos a sua visita em maio aqui no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Então se agende, é uma obrigação você estar presente nesse evento aí que é uma referência e está na sua 19ª edição, quase 20 anos de Fenabit aqui em Blumenau, para o Brasil inteiro poder visitar. Hoje, como eu falei, um programa muito legal, vou falar sobre mercado imobiliário e vou receber um especialista do mercado imobiliário, então fica ligado aí. É o Ricardo Cubas, que é gestor da Torresul. Vai contar um pouco da sua história, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário e vamos falar um pouco também sobre a Torresul e das ações aqui em Santa Catarina. Ricardo, brigadaço por estar aqui no programa, abrir um espaço lá na agenda, né, que eu sei que é corrida, para vir aqui no programa trocar uma ideia com a gente. Bom dia, Júlio, bom dia a todos que estão nos assistindo aí da TV Galega, para todo o sul do país, né? Sensacional isso aqui. E sim, agora eu consegui vir, né? A gente tinha tentado fazer alguns outros dias, a gente não tinha batido a agenda, mas agora a gente conseguiu. E para falar do assunto que eu gosto demais, que é o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário mudou minha vida aí há 14 anos atrás. Eu entrei no mercado imobiliário em 2010 e realmente, se eu contar um pouquinho a nossa história aqui, tem gente que vai chorar um pouco aí. Viu? Tudo isso? É. Você sabe, Ricardo, que eu entrevisto centenas de empresários durante toda a semana no nosso programa, né? E a gente ouve histórias muito interessantes. Todos os empreendedores ou gestores ou CEOs de empresas sempre suaram muito para ser. E um dos focos do programa é esse. Eu queria que você desse um toque aí sobre um pouquinho sobre a tua infância, tua história um pouco para chegar. Primeiro que a minha infância foi há muito tempo atrás, né? Eu sou de Joinville, né? Eu nasci em Joinville. Família Cubas. A família Cubas, ela tem parte de Joinville, mas era do Planalto Norte, ali da região de Campo Alegre e São Bento. Olha a descendência Cubas. Isso, Cubas é espanhol. Espanhol. Isso, e a família Cubas, né? Eu já estudei um pouquinho sobre isso, sobre a nossa árvore genealógica, né? Sim. E ela veio da Espanha e desembarcou em São José dos Pinhais. Então a primeira parada foi em São José dos Pinhais. E ela espalhou. Antes de Curitiba, ali no... Isso mesmo. E aí ela veio ali para a região porque Campo Alegre é muito próximo ali de Curitiba, né? A região de Fragoso, Campo Alegre, São Bento do Sul ali, bem no norte de Santa Catarina, pertinho da divisa com o Paraná, e ali que iniciou. Meu pai é de Campo Alegre e hoje está voltando para as origens, né? Ele foi para Joinville. Meu pai é dentista. Teu pai é dentista? Isso. Foi dentista há muito tempo, agora se aposentou. Teu pai e tua mãe ainda estão... Ainda são vivos. Estão vivos e moram em... Hoje estão de um período de mudança, de Joinville de volta para Campo Alegre. Tem uma fazendinha lá, voltando cria uns bois, cria uns bois lá em Campo Alegre. Mas fala que você nasceu? Não, eu nasci em Joinville. Ah, Joinville. Isso, mas rodei bastante. Morei em Curitiba, morei em Itajaí, morei em Timbó, morei em Indaial e agora estou morando aqui em Blumenau. Mas o que você... Mas como... Você foi um bom aluno quando era... Como é que era o Cubas quando era mais mocinho lá no colégio? O Cubas teve muitos altos e baixos, né? Eu nasci em Joinville, saí muito cedo de casa para estudar fora, fui estudar em Curitiba, com 16 anos. Estudar o quê? Estudar no normal? Ou não, eu fui fazer o cursinho, né? Eu fiz turismo e hotelaria, meu primeiro curso. E aí eu conheci a vida, né? Fui muito bagunceiro, daí, né? Aproveitei muito a vida, não foquei muito nos estudos. Você é do meu tipo mesmo. Não aproveitei muito os estudos,
Mas aí eu me encontrei, depois eu fui fazer administração, depois de um tempo, fui na FI Business School, em Curitiba, e aí eu me encontrei nisso, eu gostei muito da Mas administração. o que é? Lá, área administração. Administração. Com foco, aí me fiz a especialização em custos e finanças. E por que Curitiba? Você morava lá já? Eu fui para fazer o cursinho, né? E acabei ficando. Aí fiquei 12 anos lá, depois voltei, passei um período em Joinville. E do que você trabalhava nessa época? Aí tem uns detalhes diversas... bem interessantes. Eu fiz bastante coisa na vida já, Júlio. Eu trabalhei com turismo, eu trabalhei em agência de turismo bem no comecinho da minha vida profissional. Depois de um período eu fui trabalhar numa oficina de aviação, uma oficina de aviões. E eu durante 5 anos eu fui piloto comercial. Mas você também entende de mecânica de avião, essas coisas também? Não entendo, eu trabalhava na oficina, não era mecânico, né? Eu trabalhava na parte de suprimentos. Mas aí eu fiz o PP, que é o piloto privado, depois fiz o piloto comercial. E você dirige, mas hoje você tem... Pilota, né? Não, mas não piloto mais. Dirige, vai lá sim. Mas você não pilota, porque tem que ter uma autorização. Tem que ter a né? licença. Então, mas eu fiz isso como meio de vida durante 5 anos. Mas pilotava avião pequeno. Avião pequeno, um táxi aéreo. A gente voava... Cara, como caiu o avião, esse tempo pequeno, né? Na verdade, assim, né? A notícia de queda de avião é muito impactante, né? Mas se você for ver, é muito mais fácil você morrer de ataque cardíaco do que você morrer de acidente aeronáutico, né? Então, durante 5 anos eu fiz isso. Eu só voei. E eu não consigo, não estou chegando ainda na área imobiliária, que você hoje é especialista. Diz que trabalha em agência de publicidade. Publicidade ou turismo? Turismo. Mas faz muito tempo, né? Bem no comecinho da minha vida profissional. Aí eu trabalhei com o mercado de peixes em Itajaí também, durante uns 3 ou 4 anos. É isso. E depois eu vim aqui para o Médio Vale, me estabeleci aqui em Médio Vale, casei aqui, né? Casou com uma pessoa da onde? Casei com a Juliana, que era de Brusque, né? E a gente veio morar aqui. Conheceu ela em Brusque? Não, eu conheci ela em Joinville. Conheci ela em Joinville. A vida dá bastante voltas, bastante voltas. A gente se separou há um tempo atrás, né? A gente... digo assim, terminou nosso relacionamento amoroso, né? Mas é uma pessoa que eu respeito muito até hoje. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Tem uma menina que faz a Georgia, que hoje faz medicina lá em Joinville, se forma esse ano. Bacana, né? Isso, bacana. Vai se formar na Univille em julho. Bem bacana. E o meu filho, o Caio, que trabalha comigo na imobiliária. E hoje ele está dentro do marketing imobiliário também trabalhando comigo, diretamente comigo. Tá. Considerando que você trabalhou turismo... Sempre com trabalhei aviação, trabalhou com peixe. Como você chegou na área imobiliária? Cara, eu sempre trabalhei com vendas, né? Minha vida toda. E trabalhei bastante com marketing, né? Eu trabalhei também com confecção, com venda de roupa. Sempre ligado com produto importado, sempre ligado na área de vendas. Eu tive uma grande empresa um tempo atrás e essa empresa foi muito mal. Essa empresa fechou, faliu. Quer falar em empresa? Não. Enfim, é uma empresa de confecção, né? Sim. E eu passei um período muito difícil da minha vida. Foram 2 anos fechados dentro de casa com depressão por causa disso, né? Então eu não saía de casa, eu não trabalhava, não fazia nada. E eu vim para o mercado imobiliário meio que de paraquedas, assim. A minha família falava assim, poxa, Cubas, você é um cara esperto, é um cara inteligente, entende de negócios, tem bastante conhecimento, tem muito de venda, por que tu não vai para o mercado imobiliário? Tipo assim, né? Vai tentar alguma coisa da tua vida, né? E eu fui meio que por imposição da família. Você disse, cara, tu tem que fazer alguma coisa. E eu fiz o TTI, que é o família curso... era o pai e a mãe enchendo o saco, o irmão, eram os amigos, era o pai, mãe, é isso, né? Então, aí eu fiz o TTI, o curso técnico de transações imobiliárias, e fui fazer estágio numa imobiliária. Quando eu comecei, numa pequena imobiliária, eu comecei lá em Timbó, eu vi como o mercado imobiliário era pouco explorado. Como profissional, corretor de imóveis, era pouco profissional. E você não tinha uma especialização em área imobiliária? Não, nada. Só que eu entendia eu entendia de negócios, né? Eu entendia de vendas e eu conhecia um pouco de pessoas, das pessoas, como as pessoas agem, como as pessoas compram. Feeling, né? E aí eu vi que era muito pouco profissional esse mercado. E eu falei assim, poxa, aqui eu acho que eu tenho um caminho. Se esses caras estão ganhando dinheiro e estão vendendo com essa formação e com pouco conhecimento, eu acho que aqui eu posso ter um caminho bom. E aí eu comecei logo no início, eu comecei em 2010 no mercado imobiliário, eu comecei a estudar marketing digital, que estava começando no Brasil naquela época. Naquela época, 2010, se a galera recordar aí, era a época que ainda tinha Orkut.
Então, tava uma transição, o Orkut Você estava lembra do caindo. Orkut? Cara. E tava começando o Facebook no país. E aqui tem um detalhe importante, olha como a vida dá voltas. Hoje a gente está aqui no Hotel Rimemblau, né, no estúdio da Galega aqui, e foi exatamente aqui nesse hotel, lá em 2010 ou 2011, eu não me lembro exatamente o nome. 15 anos atrás. 15 anos atrás que eu vim fazer um curso de Facebook Marketing aqui que estava surgindo no país. Paulo Zerdinski, lá do Rio Grande do Sul, veio dar um curso Nem aqui. se sabia o que era isso, né? Não, a galera Achava falava que era assim... um livro de face, né? Sim, falava de compartilhar, de cutucar, tinha um botãozinho cutucar naquela época no Facebook, de curtir, eu não entendia nada, cara, eu nem tinha Facebook. E eu vim fazer esse curso. Quando eu voltei para a imobiliária lá, depois desse curso aqui no Rio Rimemblau, eu falei com uma menina, a Joyce, né, uma parceira de trabalho lá, disse, Joyce, tu sabe o que é Facebook? Eu falei, sim, eu tenho aqui, olha o meu Facebook. Achei estranho aquela tela, mas disse, vou fazer. E comecei a fazer anúncio no Facebook lá em 2010, quando ninguém fazia. Ninguém fazia isso. E aí a minha carreira começou a decolar, né? Eu fiquei nessa imobiliária durante 5 anos. Comecei a vender, demorei 4 meses para fazer a minha primeira venda, estava num período muito difícil, não tinha, para a galera saber aí como sempre o começo é difícil, a gente tem que ter força e resiliência, o que eu falo para os meus corretores lá hoje, eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, era difícil de trabalhar porque eu não tinha grana. Se soubesse como histórias assim são muitos empresários. Eu passo isso para a galera que trabalha conosco, porque eu sei que o começo é difícil, eu sei que o início não é fácil. Pô, tu vai tentar desistir, tu vai pensar em desistir, porque, pô, tu não vai ter dinheiro nem para, às vezes não tem para comida, às vezes então, não tem para... Persistência é uma palavra de sucesso. Mais do que persistência, resiliência. É tu apanhar, é tu perder, é a coisa não dar certo e tu confiar no processo. Agora, tu tem que confiar no que tu tá fazendo. Tem que ter eu sempre falo assim, a gente tem que ter um desenho do nosso processo de venda, seja ele qual área for, muito bem definido. Saber onde é que começa a venda, o que tu tem que fazer em cada uma dessas fases e onde é que tu vai chegar. Como eu sabia exatamente o que eu queria, persisti. E aí a venda começou a acontecer. Lá em Timbó, que a gente trabalhava com o mercado de médio... Qual era a imobiliária lá em Timbó? Era a Alternativa Imóveis lá em Timbó. Lá ainda existe? Né? Sim, a maior imobiliária da cidade lá, né? E lá a gente trabalhava, não tinha... Já existia o Minha Casa Minha Vida naquela época, né? Mas em Timbó não tinha produto Minha Casa Minha Vida. A gente trabalhava com médio e alto padrão. Eu cheguei a vender 16 imóveis no mês sozinho. Só eu, dentro da imobiliária, 16 imóveis. Finalmente, né? E aí as coisas começaram a melhorar. Eu fiquei 5 anos nessa imobiliária. Eu produzia, mas eu atuava como corretor, não era gestor. Eu produzia bastante conteúdo, eu gostava. Eu comecei a estudar sobre fotografia, sobre vídeo. Você começou a usar toda aquela coisa... Toda a minha bagagem que eu tinha de vida, eu trouxe para o mercado imobiliário e comecei a estudar o digital que eu ainda não tinha, que eu não dominava. Estudei fotografia, comecei com imagem, comecei com vídeo, fiz curso de edição de vídeo, né? Eu estudei como é que funciona. Eu também fiz aqui em Blumenau um curso de edição de vídeo. E foi juntando as peças. No momento em que era a transição. E que ninguém fazia, né? Era muito. Na verdade, sim, o mercado era muito fácil. Isso funcionou para estar hoje na Torre Sul. Como é que surgiu a Torre Sul? Daí, assim, eu atuava como corretor de imóveis. Em 2014, surgiu um convite numa imobiliária de Indaial. Que é a Edifique, aí quem conhece um pouquinho da minha história vai saber que eu passei 5 anos na Edifique também, para ser gerente de vendas lá. E eu fui em maio de 2014 para a Edifique em Indaial, um mercado que eu não conhecia, Indaial, bem diferente, que era o mercado do primeiro imóvel, daí era justamente Minha Casa Minha Vida, com uma equipe nova, era uma imobiliária pequena, tinha 5 ou 6 corretores, e que vendia muito pouquinho, vendia 1 ou 2 imóveis por mês só a imobiliária. Fiquei 5 anos lá que nasceu o sistema de trabalho que eu uso hoje, o método que eu uso hoje de funil de vendas, nasceu lá em 2014. Eu comecei a juntar as peças, comecei a juntar os sistemas de funil de vendas dentro do digital para o imobiliário. E é o mesmo sistema que eu uso até hoje. Claro que a gente foi incrementando ao longo do tempo, a gente foi ajustando e melhorando, né? Mas é esse sistema que nasceu lá em 2014. E eu saí de lá em 2019 por um convite do Sidney Silva, que tu conhece também, né? Sim. Para ser o gestor aqui na Torre Sul. Quando eu entreguei a Edifique lá, são parceiros até hoje, o Sheila e o João são pessoas fantásticas, são os donos da Edifique lá, são pessoas fantásticas. Uma audiência muito grande lá em Timbó, porque até a própria Unifique, que transmite a nossa programação, tem uma... né? Mandar um abraço pro pessoal lá da... E em Indaial, né, que a Edifique é em Indaial, né, o pessoal fantástico, o mercado fantástico, a gente entreguei lá vendendo 30, 40 imóveis por mês em Indaial, para você ter uma ideia. E no segundo bloco nós vamos então falar da chegada da Torre Sul, as ações da Torre Sul, que é uma imobiliária que realmente faz a diferença aqui na nossa região. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho
com o Ricardo Cubas, que é gestor da Torre Sul. Até já.